seja bem-vinda. Que bom contar com a sua audiência, que bom ver que você também quer estar conectado em Cristo. Pessoas aqui de Pouso Alto, de São Sebastião do Rio Verde, de nossas queridas comunidades rurais, de outras cidades. Muita gente pode nos acompanhar. O programa sempre vai ficar gravado para que mais pessoas possam ouvir, né? Pessoas que talvez não consigam ouvir ao vivo, participar do nosso programa, depois poderão ver a partilha da palavra, todo o conteúdo que nós disponibilizamos aqui em nosso programa Conectados em Cristo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que seja um momento agradável, que seja um momento de fé, de crescimento espiritual para todos nós. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos rezar no início do nosso programa com as palavras de um trecho do Salmo 77, que nós iremos cantar, que nós iremos contemplar neste final de semana. E neste final de semana, meus irmãos, nós não celebraremos um domingo comum, como estávamos celebrando, porque amanhã, 14 de setembro, é a festa da exaltação da Santa Cruz. E essa festa é tão importante que ela substitui a celebração do domingo corrente. Por isso, amanhã e hoje já celebraremos a festa da Santa Cruz. O Salmo traz como refrão: das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Escuta, ó meu povo, a minha lei, ouve atento as palavras que eu te digo. Abrirei a minha boca em parábolas, os mistérios do passado lembrarei. Quando os feria, eles então o procuravam, convertiam-se correndo para ele. Recordavam que o Senhor é sua rocha e que Deus, seu Redentor, é o Deus Altíssimo. Vamos ao refrão de novo. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Mas apenas o honravam com seus lábios e mentiam ao Senhor com suas línguas. Seus corações enganadores eram falsos, e infiéis eles rompiam a aliança. Mas o Senhor, sempre benigno e compassivo, não os matava e perdoava seu pecado. Quantas vezes dominou a sua ira e não deu largas à vazão de seu furor. O refrão: das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Meus irmãos, este salmo está na liturgia da exaltação da Santa Cruz, porque antes de cantarmos este salmo, nós iremos ouvir um texto do Antigo Testamento, do livro dos Números, no qual nós vemos aquele famoso momento em que o povo de Israel estava revoltado, rebelado contra Deus, reclamando da comida, da bebida, reclamando da desilusão vivida no deserto. E Deus ainda trazia alimento ao seu povo, maná era oferecido no deserto, e ainda assim o povo reclamava, murmurava. E acontece, né, aquela famosa ordem do Senhor dada a Moisés, para que ele construísse uma serpente de bronze, e a praga que tinha sido trazida como um certo castigo de Deus fosse eliminada por conta desta haste com a serpente de bronze. Meus irmãos, aí nós entendemos, né, por que este salmo está na liturgia da exaltação da Santa Cruz, porque a grande haste, né, que salvaria de verdade o povo é a cruz, não é esta haste de bronze, né? A haste de bronze, ela salvou, né, a vida física daquele povo, mas a vida por completo, física e espiritual, a alma do povo, o coração do povo seriam salvos graças a outra haste, a cruz, na qual não estaria apenas uma serpente de bronze, mas estaria aquele que deu a sua vida
para nos salvar. Por isso, meus irmãos, assim como este salmo pede ao povo, que escute, que tenha uma maior sensibilidade com Deus, hoje ele nos serve para que nós também escutemos melhor a Deus e escutemos, sobretudo, o sinal da cruz, aquilo que a cruz nos traz, a verdade que a cruz nos traz. Então, hoje, este salmo tem uma nova dimensão para que nós saibamos o valor da cruz. Nela, Jesus, deu a sua vida para a nossa salvação. E que nós possamos honrar a Jesus não apenas com os nossos lábios, mas sobretudo com o nosso coração. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que bom rezarmos no início do nosso programa, meus irmãos. E nós vamos continuar essa nossa programação e peço que você vá compartilhando, vá dizendo a muitos amigos e parentes seus que já está acontecendo o Conectados em Cristo. Vamos escutar o canto de aclamação ao Evangelho. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela cruz remistes o mundo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, este é o texto da liturgia da exaltação da Santa Cruz. Que bom termos ouvido este trecho do Evangelho. Vamos meditá-lo, vamos contemplá-lo de modo particular agora, enquanto nós ouvimos esta canção, e vamos compartilhando, vamos participando da nossa programação. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que serva outro leino produz, e traga em si fruto igual. Ao nosso peso conduz, ó leio celestial. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. Cantem meus lábios a luta que sobre a cruz se gravou. Cantei o nobre triunfo que no madeiro alcançou. O Redentor do universo, quando por nós se imolou. Fiel madeiro da Santa
foi ferido de morte, comendo fruto fatal. E marcou logo outra árvore para curar-nos do mal. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que selva outro reino produz, que traga em si fruto igual. Ao doce peso conduz, ao reino celestial. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. Tal ordem foi exigida na obra da salvação. Cai o inimigo no laço de sua própria invenção. Do próprio reino da morte, Deus fez nascer redenção. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que selva outro reino produz, que traga em si fruto igual. Quão doce peso conduz ao reino celestial. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. Na plenitude dos tempos, a hora santa chegou. E pelo Pai enviado, nasceu no mundo autor. E de uma virgem no seio, a nossa carne tomou. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que selva outro reino produz, que traga em si fruto igual. Qual doce peso conduz ao reino celestial. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. Meus irmãos, vamos refletir um pouquinho este texto que nós ouvimos e também o contexto, né, da festa da exaltação da Santa Cruz. A cruz de Jesus, ela já tem um valor por si só, desde quando ela foi instrumento de sua morte. Só que lá no início, a igreja não conseguia enxergar tanto valor na cruz de Jesus, porque ela era vista como um instrumento de tortura. Então, os cristãos do início ainda não tinham feito a síntese, né, de tudo aquilo que havia acontecido. E mesmo a cruz tendo sido o prêmio, né, de Jesus, eles ainda olhavam a cruz com certo horror, olhavam a cruz como um instrumento que, não merecido por Jesus, não deveria ser cultuado, exaltado pelos cristãos. Mas a igreja foi, né, tendo outro entendimento e já nos primeiros séculos se começou a, né, guardar, né, essa reverência, este valor à Santa Cruz.
Tanto que aqueles que ficaram responsáveis, né, pela Terra Santa, pelos lugares onde tudo aconteceu com Jesus, eles fizeram questão de preservar a cruz. Então a cruz passou, né, depois a ser vista como um instrumento que pudesse ser, de certa forma, venerado, pudesse ser visitado, para que aqueles que tivessem contato com ela pudessem rezar melhor, lembrando-se do sacrifício de Jesus. E é bom que a gente conheça um pouquinho da história também. Acontece que a mãe do grande imperador Constantino, que se tornou santa, Helena, ela faz uma visita à Terra Santa e ela fica impressionada com aquilo que vê, né? Ela consegue rezar e ela consegue enxergar a importância da cruz de Jesus Cristo. E ela decide levar parte dessa cruz para o centro do império. Ela decide levar uma parte, né, das relíquias para que a Igreja de Roma pudesse também fazer a sua veneração, pudesse também contemplar os restos da cruz onde Jesus morreu e assim partes dessa cruz estivessem lá e também em outras igrejas e também em outros lugares. E este sinal histórico ajuda, né, a Igreja a poder valorizar mais a Santa Cruz. E a partir disso, né, vão surgindo celebrações e hoje a Igreja tem essa liturgia de 14 de setembro com uma liturgia da exaltação da Santa Cruz. Não é um gesto qualquer, não é um gesto de apenas se ver, se tocar, se enxergar, saber que existiu um instrumento físico no qual Jesus morreu, né, e que este instrumento, como, né, se fosse um instrumento milagroso para quem nele tocar. Não é bem isso. A cruz sendo venerada, tendo todo este valor, tendo toda essa proteção que nós sabemos que ela teve pelas condições da história, ela precisa nos alertar para outra coisa, né? E foi isso que a Igreja foi entendendo ao longo do tempo, para que todo o seu sentido, para que tudo aquilo que nela aconteceu possa abrir nossa mente, abrir o nosso coração, para que entendamos que gesto foi esse que Deus quis que acontecesse numa cruz? Que, como eu já disse, ou pelo menos fiz entender, mas nós já sabemos, antes era apenas um instrumento de tortura, era um instrumento usado para que ladrões, assassinos e outras pessoas, né, com seus crimes encerrassem a sua vida. Então, meus irmãos, nós vamos tentar enxergar este texto do Evangelho olhando por este viés, né? Tentando enxergar a cruz como este sinal de salvação para o mundo, desejado por Deus e enfrentado com todo o amor e com toda a coragem pelo seu Filho unigênito. Neste texto do Evangelho, nós percebemos que neste famoso diálogo, né, é bom que a gente também se atente a este contexto do Evangelho, acontece aquele famoso diálogo entre Jesus e Nicodemos, né? Nicodemos tinha o seu encargo entre os fariseus, o seu encargo lá em Jerusalém, era uma pessoa importante, e ele não podia ser visto na companhia de Jesus. Jesus já estava sendo perseguido, Jesus já estava sendo procurado pelas autoridades. Então, um dos que estavam procurando Jesus, né, que fazia parte deste grupo, não poderia estar conversando, né, com Jesus. Por isso, este encontro acontece na surdina, né, acontece às escondidas. Nicodemos quer se encontrar, quer conhecer o coração de Jesus, os propósitos de Jesus. E nesse diálogo, Jesus traz essas palavras a Nicodemos, dizendo que ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu. Jesus está falando dele mesmo, né? Jesus
ele não surgiu nesse mundo, não nasceu nesse mundo, né? Humanamente ele nasceu, como todos nós nascemos, todos nós surgimos neste mundo. Mas Jesus, sendo Deus, ele surge no céu, né? Deus é Deus desde sempre, né? Com o Pai, com o Espírito Santo, Jesus já existia desde sempre. Então, por isso, Jesus traz esta afirmação. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu. Ele veio do céu, ele não veio do mundo, ele não veio do nada como nós, né? Nascemos do mundo, ele veio do céu, né? Dizendo que ele foi habitar os céus, né? Ele já estava nos céus, né? Depois ele volta para os céus, né? Na sua ascensão, mas ele tem essa dignidade, né? De ter sido gerado, né? Não criado, como nós rezamos no credo. E Jesus vem referir-se àquilo que nós rezamos no Salmo, né? Moisés, ele precisou levantar na haste aquela serpente de bronze, e todos aqueles que olhassem para a serpente de bronze seriam salvos, né? Daquela praga que tinha acometido o povo de Deus lá, né? Na fuga da escravidão do Egito. E Jesus diz isso, ó, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente, né, lá no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E Nicodemos, com certeza, fica pensando consigo o que significa isso, né? Os discípulos de Jesus, aqueles que estavam próximos ao Mestre, eles já sabiam disso, né? Porque eles já ouviram Jesus falar por 3 vezes que ele deveria sofrer na cruz, que ele seria crucificado. Então, para quem é discípulo, como nós somos, isso não é novidade, né? Para aqueles que acompanhavam Jesus, o seguiam, isso não é novidade, mas para Nicodemos, talvez isso tenha sido novidade, e talvez Nicodemos tenha ouvido já isso, né? Através, né? Da fofoca, né? Entre os discípulos e aqueles que eram encontrados por eles, tanto em Jerusalém quanto em outros lugares. Mas é preciso que Jesus explique que ele não vai ser erguido, não vai ser crucificado à toa. Não é apenas a consequência de uma perseguição. Jesus não é crucificado apenas porque ele se faz inimigo, ele acaba ferindo, né, o contexto dos judeus, também o contexto do imperialismo romano. Não é só por isso que Jesus é crucificado. Mesmo porque, como já dissemos, se fosse assim, Jesus estaria sendo apenas um criminoso, né? E Jesus não é um criminoso. Então existe outro sentido, né, para a sua crucifixão, e é este sentido que ele quer apresentar a Nicodemos nessa sua conversa. E Jesus diz isso em seguida: para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Então este é o propósito. O propósito da crucifixão não é apenas alimentar a satisfação, né, de Pilatos, né, não é apenas alimentar a satisfação dos judeus, dos fariseus, dos sumos sacerdotes, que queriam como que punir alguém que estava sendo subversivo, alguém que estava indo contra a religião e contra a ordem social. Não é apenas isso, é para que todos aqueles que nele crerem tenham a vida eterna. Então, por isso, nós precisamos olhar para a cruz, para nos lembrar de que lá nessa cruz não aconteceu um assassinato qualquer, não aconteceu uma tortura qualquer, mas ali aconteceu um gesto através do qual todos podemos ser salvos. Então, é isso que Jesus quer explicar, né? É uma catequese, né, privilegiadíssima que Nicodemos recebe de Jesus, né, naquela noite ali nos arredores de Jerusalém. Deus amou tanto o mundo, né? Isso não é novidade. E explicando para Nicodemos, Jesus diz que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, né? Tirou o seu Filho que por ele foi gerado, né, lá nos céus, tirou o seu Filho ali, como que da convivência trinitária, colocou no mundo. Não à toa, né? A gente fica imaginando, né, um pai, né, ver o filho passando por um sacrifício, passando por um mau momento. E o pai
ele decide fazer isso. Vendo a situação do mundo, o Pai decide trazer o seu Filho ao mundo, fazê-lo descer do céu para que todo aquele que ouvisse o seu Filho, todo aquele que nele cresce, não morresse, né? Mas tivesse a vida eterna. Então, nós alcançamos os propósitos de Deus através de Jesus. E Jesus precisa ir até as últimas consequências, mostrando que acima da vontade humana, acima da maldade humana, acima dos interesses humanos, tão bem vistos lá no contexto dos judeus, acima de tudo isso está o amor de Deus, está a vida eterna, que está, sobreposta, logicamente, mais valorosa do que o corpo, do que os interesses econômicos, os interesses políticos, as amizades e qualquer outra coisa. A vida eterna, a vida que Deus quer nos dar e que pode ser, logicamente, experimentada aqui na Terra, A gente já entendeu que a vida eterna não é apenas após a nossa morte, que essa vida pode ser saboreada, experimentada por todos nós. Nós que já acreditamos em Jesus, nós vamos celebrando essa vida eterna enquanto fazemos o bem, enquanto somos ajudados uns pelos outros, enquanto temos contato com Deus, fazemos as nossas experiências de oração, enquanto somos caridosos e recebemos caridade, enquanto alegramos a vida do outro e recebemos a alegria do outro. Isso é a vida eterna acontecendo entre nós. Quando acontece pureza em nosso coração, quando vivenciamos tantas coisas boas, quando as virtudes são trazidas por nós, é a vida eterna acontecendo já, aqui e agora, enquanto temos a nossa juventude, enquanto vamos trabalhando, enquanto vamos convivendo, é a vida eterna acontecendo. Por que acontece isso conosco? Porque nós acreditamos em Jesus, porque, pela ação da Santa Cruz, e ela só é santa porque Jesus nela morreu, pela ação da Santa Cruz, nós tivemos a remissão do mundo, a remissão dos nossos pecados. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar, muitos dos fariseus, muitas pessoas que ouviram Jesus e até hoje, muitas pessoas que ouvem os ensinamentos de Jesus acham que Jesus está para punir, está para mudar a configuração das coisas, está para como que bagunçar, já que ele é o vinho novo nos odres velhos, já que ele é o remendo novo na roupa velha, e isso causa meio que uma desordem, Muita gente achava, muita gente acha até hoje, que viver o que Cristo ensinou é algo quase que insuportável, algo desmedido, é algo exagerado. E não, Ele não veio para nos condenar, nos oprimir, nos fazer cumprir algo exagerado. Ele veio simplesmente para nos salvar. E quem entende isso, vive o melhor. Quem entende isso consegue aproveitar com a sua liberdade todos os benefícios de se crer, de se acreditar em Jesus. Meus irmãos, que a morte de Jesus de fato não tenha sido em vão, continue sendo o grande sinal enxergado por nós como necessário para a nossa salvação. Vamos escutar mais uma canção e prosseguir a nossa reflexão, você aí de casa, abastecido um pouquinho com essas palavras do Padre, agora também com essa canção, que você possa fechar a sua reflexão a respeito dessa festa que nós celebramos, a exaltação da Santa Cruz. Jesus é enviado ao mundo em sinal do amor de Deus para a nossa salvação.
as coisas, atrairei a mim todas as coisas. Quando eu for exaltado da terra, diz o Senhor, atrairei a mim todas as coisas, atrairei a mim todas as coisas. É necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que quem nele crer tenha vida eterna. Quando eu for exaltado da terra, diz o Senhor, atrairei a mim todas as coisas, atrairei a mim todas as coisas. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que não morra quem nele crer, mas tenha vida eterna. Quando eu for exaltado da terra, diz o Senhor, atrairei a mim todas as coisas, atrairei a mim todas as coisas. Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo por ele seja salvo. Quando eu for exaltado da terra, diz o Senhor, atrairei a mim todas as coisas, atrairei a mim todas as coisas. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Quando eu for exaltado da terra, diz o Senhor, atrairei a mim todas as coisas, atrairei a mim todas as coisas. Meus irmãos, continuem conectados e continue compartilhando o link do nosso programa. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, compartilhe aí, né? Compartilhe para que seus parentes, seus amigos participem do nosso programa. Lembrando que você que nos ouve pela Rádio Anchieta FM, você pode mandar a sua mensagem, mandar o seu pedido de oração, oferecer para a sua família, para os aniversariantes, para os seus amigos, alguém que está enfermo. Você pode mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp. Você já anotou o nosso WhatsApp, o WhatsApp da paróquia? 999-888684. 999-888684. Então, neste número você pode deixar a sua mensagem, sobretudo você que nos ouve pela Rádio Anchieta FM. Mas você que nos acompanha pelo Facebook também pode mandar lá as suas mensagens para que nós possamos trazer a sua participação aqui no encerramento do nosso programa. E chegamos agora, meus irmãos, ao especial da semana. Segundo sábado de cada mês é o dia do Francisco, de trazer para a gente uma música bem bacana para a gente refletir. Então, seja bem-vindo, Francisco, bom dia.
Obrigado por sua participação mais uma vez em nosso programa Conectados em Cristo. Obrigado pela acolhida, bom dia com alegria para todo mundo. É um prazer imenso, né, estar aqui com vocês nesse especial da semana. O mês passado ficou faltando, mas hoje vem trazer uma canção que vem relatar tudo aquilo que o Padre Reginaldo já falou aqui na sua reflexão, né, do Evangelho. Uma música que chama Santa Cruz, uma composição de Juninho Casimiro, da banda Arcanjos, que vai falar para nós que a profundidade, né, do madeiro da cruz, do sacrifício de Jesus, que trouxe para nós a redenção e trouxe para nós, para a humanidade, né, a redenção dos nossos pecados. A letra destaca o crucificado como o ato supremo de amor e obediência, onde todos os pecados, os meus e os seus, foram cravados no madeiro da cruz. Assim como o padre também já bem falou, a cruz era um símbolo, um sinal de horror, e hoje para nós ela é exaltada. E essa música ela vem trazer muito isso. Essa cruz que é exaltada de um Deus que venceu a morte de cruz. Por isso que essa cruz se tornou santa. Nós não paramos em um Deus que ficou na cruz, mas ele venceu essa morte de cruz por obediência, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, assim como é descrito no Evangelho de São João. A canção também enfatiza a humanidade e a obediência de Jesus, que desceu de sua realeza para se fazer sacrifício por nós. Jesus, no madeiro da cruz, ele fez sacrifício por nós, e como vai relatar bem o Evangelho da liturgia desse final de semana, para a nossa salvação. Por isso que Jesus se entregou no madeiro da cruz. A referência à ovelha que vai falar na canção, na letra da música, a ovelha muda ao matadouro, é uma alusão direta a Isaías 53:7, onde o profeta descreve o Messias como alguém que seria levado ao sacrifício sem reclamar. Essa passagem é crucial para entender a visão cristã do sofrimento e da redenção, onde Jesus aceita voluntariamente a dor e a morte para salvar a humanidade, para salvar a mim, para salvar a você. Além disso, a música celebra a cruz como um símbolo de vitória e transformação. Bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou. Então essa é a frase, né, o refrão principal dessa canção. Bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou. Foi através da cruz que o amor de Deus foi revelado através de nós pelo seu Filho unigênito, que foi gerado e não criado, assim como o Padre já trouxe para nós na reflexão, e veio ao mundo para dar testemunho da verdade, da obediência, e para que o céu esteja aberto para nós. Essas são expressões que indicam a nova aliança entre Deus e os homens. Simboliza pelo rasgar do véu do templo, mencionado em Mateus 27:51. A cruz, que era um instrumento de tortura e morte, é exaltada como símbolo de amor e redenção, transformando o que era pecado em graça sem fim. Tudo aquilo que era pecado no madeiro da cruz virou graça sem fim pelo Cordeiro imolado por nós, para a nossa salvação, para a minha salvação, para a sua salvação. Vamos escutar essa belíssima canção, né, nesse final de semana onde celebramos a exaltação da Santa Cruz, e que nós possamos rezar com essa canção, com uma letra muito bonita, e possamos fazer dela a nossa oração não apenas nesse final de semana, mas durante todo esse mês, durante toda a nossa vida, que nós sempre possamos também trazer essa alusão de olhar para os nossos sofrimentos, para as nossas dificuldades, e sermos obedientes também ao pedido de Jesus, que é: se você quer me seguir, tome a sua cruz. Tome a sua cruz e siga-me.
O mais difícil de tudo isso é seguir Jesus. Então, que a gente, a exemplo de Jesus, possamos ser obedientes. Obedientes, sem reclamar, como vai dizer também aqui na canção, como eu já li, né? Essa exemplificação sobre a música, como ela foi criada. Jesus, ele foi mudo ao matadouro, sem reclamar, não murmurou. Nós também possamos ter isso no nosso coração e agradecermos a Deus sempre. Escutemos essa canção. Levanta sua mão, diga: nós somos a Igreja da Cruz. Todos os pecados meus e os teus foram cravados no madeiro, pois Jesus com seu sangue nos lavou. Ele se fez cordeiro e recebeu as dores que nos foram impostas, e na cruz com amor nos libertou. Ele desceu de sua realeza para se fazer sacrifício por nós, se aniquilou e se entregou, e como ovelha muda ao matadouro, não murmurou, não reclamou por nada, e decidido pelas nossas vidas, obediente foi até a morte de cruz. Ó Santa Cruz, bendita cruz, bendita seja a cruz, o amor por ela se revela. Solta a sua voz, diga: nós somos a Igreja da Cruz. Por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais barreira entre nós, por ela o véu do templo rasgou. O céu está aberto pra nós, que era pecado, agora é graça sem fim. Oh, 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 eu quero ver você cantando bem forte. Solta a sua voz. Ele desceu de sua realeza. Vai, povo de Deus. Ele se aniquilou e se entregou, e como ovelha muda o matadouro, não murmurou, não reclamou por nada, e decidido pelas nossas vidas, obediente foi até a morte de cruz. Ó Santa Cruz, bendita cruz. As mãos lá em cima. Bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou. Nós somos, por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais barreira entre nós, por ela o véu do templo rasgou. O céu está aberto pra nós, que era pecado, agora é graça sem fim. Oh, 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 oh. Foi Jesus com seu sangue. Bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou. Nós somos a Igreja da Cruz.
por isso a exaltamos, Senhor. Que esse programa, essa participação especial, louvemos o Senhor, possa tocar o seu coração e mover você a ser uma pessoa íntima de Deus, ligada a Deus e sempre atento ao que Deus fala nos evangelhos, nas canções, porque também é palavra de Deus através da música, através da arte e da beleza que nos encanta. Obrigado pela sua participação e mais uma vez louvemos o Senhor. Meus irmãos, que alegria podermos ter mais uma vez a participação do nosso amigo Francisco no especial da semana. Louvemos o Senhor. E como ele disse, a canção é uma forma de trazermos um pouco da palavra de Deus também para o nosso dia a dia, Uma das leituras dessa semana da carta de São Paulo aos Colossenses falava isso, de procurarmos com salmos e hinos, louvar a Deus e entender a própria palavra de Deus. E estamos também no mês da palavra de Deus, É muito importante que as canções nos tragam um pouco, de um modo diferente, aquilo que Deus disse. Então, muito obrigado, pela participação de sempre do nosso amigo Francisco em nosso programa Conectados em Cristo. Nós vamos agora trazer os nossos recados, as nossas informações, a nossa agenda paroquial. Vamos ficar atentos para celebrar da melhor maneira tudo aquilo que vai acontecendo em nossa paróquia, sobretudo nesta próxima semana. Meus irmãos, hoje teremos a Santa Missa aqui no Centro Comunitário às 18 horas. Então, às 6 horas da noite, ali no Centro Comunitário, a nossa Santa Missa. Convide seus amigos, convide seus irmãos, seus parentes para que estejam conosco nessa Santa Missa, Se você puder, já participe hoje. E depois, às 19h30, nós teremos a Santa Missa lá na comunidade da Vidinha, comunidade de São Miguel Arcanjo. E esta missa acontece porque hoje nós começamos a festa social daquela comunidade. Então, esteja animado, Você pode ainda levar a sua doação lá no escritório paroquial, ou você pode levar na própria comunidade a sua prenda, a sua doação, para que aquela comunidade faça uma boa festa, e essa festa será em prol da reforma da Capela de São Miguel Arcanjo. Então, você quer ser colaborador da Capela de São Miguel Arcanjo, que vai passar por reformas, o quanto antes nós começaremos a reforma. Nós já estamos ajuntando dinheiro há algum tempo, e com a festa desse ano nós queremos dar um gás a mais para que possamos começar com tranquilidade a reforma daquela capela. Então, ajude a comunidade da Vidinha na reforma de sua capela através desta festa. Então, a missa às 19h30 e após a Santa Missa, show de prêmios, o nosso famoso bingo, várias rodadas de bingo, venda de ficacela, refrigerante, salgado, pão com pernil, e teremos no fim da noite o show com Eduardo e Cristiano. Então, anime aí a sua família, vamos sair de casa um pouco, já não está tão frio mais, Vamos sair para ajudar a comunidade da Vidinha. Você é nosso convidado especial. Então, este é apenas o primeiro dia da festa da comunidade da Vidinha. Amanhã, meus irmãos, nós começamos o nosso dia com a Santa Missa às 9 horas. Então, se você prefere ir de manhã, vá de manhã. E você que conhece crianças, adolescentes, de 0 a 14 anos, você é convidado a animar essas crianças para que participem da Santa Missa das 9 horas. É a missa da catequese, Então, que você esteja animado a animar as nossas queridas crianças, os nossos queridos catequizandos. Então, às 9 horas, a Santa Missa amanhã na Igreja Matriz. Às 13 horas, temos missa lá na Cachoeira, às 14h30 no Sengó e às 16 horas de novo na Vidinha. E essa missa também para que nós possamos atrair muitas pessoas para estarem conosco na festa. Só que amanhã lá na Vidinha nós começamos tudo já na parte da manhã. Na parte da manhã temos torneio de futebol. Então você que gosta de futebol, você rapaz, você homem adulto, mulheres também, logicamente, todo mundo que gosta de futebol, vamos para lá para a Vidinha na parte da manhã, quem puder ir, depois pode participar da missa lá à tarde ou da missa aqui à noite. Enfim, você pode participar também do torneio lá na Vidinha.
E às 12 horas, ao meio-dia, o almoço festivo e após o almoço, leilão de gado. 13 horas o leilão de gado. Então você que é sitiante, você que tem o seu gado, você que quer, né, ter essa oportunidade de arrematar, de ter, né, lá no seu pasto, no seu sítio, né, mais uma cabeça de gado, talvez até com um preço um pouquinho melhor, né, não perca essa oportunidade. Né? Temos o leilão de gado amanhã na Vidinha às 13 horas, 1h da tarde. E às 16, como o padre já disse, a Santa Missa, e após a Santa Missa continuamos a nossa festa social, tem torneio de truco, tem venda de castelo de novo, venda de salgado, venda de pão com pernil, então vai estar muito bom, né, lá na Vidinha. Então faça o seu esforço, esteja hoje, esteja amanhã, nos ajude na festa daquela comunidade. Meus irmãos, prosseguimos a agenda da nossa semana. Segunda-feira, aliás, amanhã não se esqueça, também temos a missa às 19 horas aqui na Igreja Matriz. O padre já estava esquecendo essa Santa Missa. Na segunda-feira, as mães que oram pelos filhos se reúnem no centro comunitário às 19 horas. Na terça, vários fiéis se reúnem também no centro comunitário às 18h30 para a reza do Rosário. Quarta-feira é dia do terço dos homens, então todos os meninos de 0 a 110 anos, todos convidados para o terço dos homens. Então, meninos todos convidados e, né, mulheres também, né, empurrem, levem seus maridos, seus filhos, seus irmãos para a reza do terço de toda quarta-feira às 18h30 ali no centro comunitário. Na quarta-feira, temos a reza do terço e na quinta-feira, meus irmãos, nós teremos a missa pela manhã. Não se esqueça, toda manhã, na quinta-feira, a partir de agora, teremos a Santa Missa. Antes, a adoração às 5 horas e às 6 horas da manhã, a Santa Missa. Toda semana, né, está acontecendo, já com a boa participação, com a graça de Deus. E às 6h35, às 6h40, a missa já está terminando. Para quem trabalha às 7, para quem estuda às 7, poder participar com tranquilidade e depois seguir, né, para a sua vida, para as suas lidas. Na quinta-feira também teremos às 15 horas a Santa Missa lá no Machambomba, comunidade Santo Expedito. E à noite, às 19 horas, nosso grupo de oração no centro comunitário. E na sexta-feira, meus irmãos, nós teremos a missa lá no Cafundó às 18 horas. Então, esses são os avisos da nossa paróquia, mas nós temos também um aviso muito importante de utilidade pública, né? E a paróquia está de mãos dadas com essa causa tão nobre, com essa causa tão importante, que é a existência do grupo Irmãos de Sangue. O que é o grupo Irmãos de Sangue? O grupo Irmãos de Sangue é um grupo formado com os doadores de sangue. A nossa Santa Casa, né, que atende Pouso Alto, Capivari, São Sebastião do Rio Verde, às vezes até outras cidades, ela é abastecida também, né, com sangue que é doado lá no Hemocentro de Pouso Alegre. E nós precisamos colaborar também, né? Se, né, muitos enfermos nossos, né, parentes nossos precisam de sangue aqui na Santa Casa e também, logicamente, em outros lugares, é preciso que exista quem doe este sangue. Então, este projeto, né, este grupo Irmãos de Sangue, vem solicitar a nossa generosidade, né? O nosso sangue não custa nada, praticamente, né? E além disso, né, depois a gente vai falar com mais detalhes, a gente não tem tanto tempo para isso, mas a gente precisa também saber até os benefícios, né? Doar sangue faz bem para a nossa própria saúde, não é para o nosso, a gente não fala nem tanto de caridade e bondade, a gente está falando da nossa saúde, né? Para o nosso físico, faz bem doar sangue. Então, é preciso entender isso, saber isso. Então, se você pode doar sangue, se você quer fazer parte deste grupo, de eventualmente ser um doador de sangue, quando houver necessidade, quando houver alguma condução levando a Pouso Alegre, quando houver, né, um grupo, né, e você puder, né, se deslocar para Pouso Alegre, você esteja disponível, né? Para que você seja doador de sangue, basta você procurar as secretarias de saúde aqui de Pouso Alto e também de São Sebastião do Rio Verde, para que você seja irmão de sangue, né, de muitos irmãos mesmo, né, muitas pessoas que precisam da doação de sangue. Então vai avisando, vai comunicando, né, você que nos ouve pela Rádio Anchieta FM, você que está pelo Facebook, né, participe deste projeto, divulgue, de repente você conhece muitas pessoas, né, que até têm essa vontade, mas não sabem o que fazer, é só procurar a nossa Secretaria de Saúde, já vai segunda-feira mesmo, né, ali
na secretaria, também lá em São Sebastião, para poder se oferecer, né, dar os dados ali, né, deixar o seu contato para que, quando necessário e se for possível, no seu deslocamento, você fazer a doação de sangue. Então procure, né, as nossas secretarias de saúde para que todos, né, se possível, sejamos doadores de sangue, irmãos de sangue, esse projeto tão bonito, né, das nossas secretarias de saúde, também em favor da nossa Santa Casa. Vamos pedir que Nossa Senhora nos ajude em nossas atividades, em tudo aquilo que fizermos, né, queremos que ela sempre seja a nossa intercessora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E lá na cruz, lá no sofrimento de Jesus, né, Maria estava presente, né? Lá em Jerusalém, já ia, né, passando o dia, e naquele dia doloroso, Maria não hesitou, esteve ali, mesmo que com dor no coração, vivendo com Jesus a sua dor. Vamos ouvir essa canção em louvor a Nossa Senhora. Desde aquele dia jamais encontrei ser igual. Meus irmãos, vamos encerrando o nosso programa. Nós vamos deixar aqui os nossos recados, as mensagens que foram colocadas aqui ao longo de nosso programa. Boas participações aqui durante a nossa programação. Orações pelo Anderson, que está no tratamento de saúde.
Também para a Patrícia Fonseca, que participa conosco, a Dalva Ribeiro, de Olinto Noronha, participando conosco, a Taíra Ferreira, elogiando a música, né, do nosso quadro Louvemos o Senhor, a Edila pedindo orações por si e por sua família, a Márcia Rezende também participando conosco, a Michela Freitas pedindo oração por sua família e pelos doentes, a participação do Francisco Manuel, da Vilma Mancilha, que pede oração pela sua família, Isabel Andrade também participando conosco, a Luciana pede pela sua família, pela comunidade do Cafundó, a Maria Rosileia também pedindo por toda a igreja, pelo seu filho Samuel, pelos irmãos, pela mãe e por todas as vocações e também por todo o clero. Magna Silva participando conosco e também lembrando o aniversário, né, do irmão Antônio Claré, nosso Tó, né? Ele faz aniversário hoje. Parabéns, Tó. A Vera Lúcia Andrade também participando conosco, a Luciana Carvalho, a Paula Ângela, a Adriana Bem-vindo, pedindo oração por sua família, o José Geraldo Nicolau, Tarzan, pedindo também por sua família e pelos enfermos, a Juliana Nogueira pedindo pelo José Geraldo de Paula, Andréa Santos pedindo pelo seu irmão Adriano, por sua saúde, a Francisca Isabel pedindo por todas as famílias, a Ieda Vilas Boas também participando conosco, a Meiriele pedindo por sua família, o Rafael Augusto, nosso seminarista, pedindo por todas as famílias, por todos os seminaristas, pelo povo de Pouso Alto e também pelo descanso da Angélica Castro Gonçalves Santos, lá de Olinto Noronha, uma grande colaboradora lá da nossa paróquia de Olinto Noronha, ministra da Eucaristia, e faleceu nesta madrugada. Também a Maria Helena Fonseca Vilela, participando conosco, a Roseli Ribeiro, pedindo pela recuperação da sua irmã Lourdinha, o Paulo Rezende, pedindo pelas famílias, a Dalva Carvalho também, a Ronilda Assis também, pedindo pelas famílias, pedindo também pelo Padre Reginaldo, pelo seminarista Rafael, a Isaura Fonseca participando conosco, a Meire Nogueira, a dona Sebastiana Sandi participando conosco, e nós estamos aqui rezando também pela recuperação da saúde da dona Sebastiana, a Taída pedindo pela dona Dionísia, Maria Marta Fernandes pedindo por todos da sua família, a Lucelena Salles pedindo pelas famílias Lemes e Salles, Graziele Gonçalves participando conosco, a Maria Madalena Fonseca também rezando conosco, pedindo por sua saúde. Nós estamos rezando muito pela saúde da dona Maria Madalena, o Francisco pedindo por todos os padres, em especial o Padre Reginaldo, Padre Cleito, Cônego Marcos, todos das paróquias Nossa Senhora da Conceição de Pouso Alto e São Lourenço Marte de São Lourenço, e também pedindo pelo seu filho, o seminarista Rafael. O Eduardo Paulilo participando conosco, a Sueli Faria participando também conosco, pedindo por todos os doentes, a Amélia Gonçalves também conosco, pedindo por sua família e pelo mundo inteiro, Silmara Santos, pedindo por todos os estudantes e desempregados, o David Freitas participa conosco. Que bom termos a participação de todos vocês em nosso programa. E enfim, um abraço nosso para os nossos aniversariantes. Segunda-feira, aniversário da Edilésia, dos Pessegueiros, da Maria Carolina da Cachoeira e da Maria Eduarda Russano, do setor Beato Padre Victor. Na terça foi aniversário da Estefânia Russano, do setor São Francisco de Assis, e do Marcos Vinícius Fernandes, lá da Boa Vista. Na quarta, aniversário do Afonso Gonçalves, da Cachoeira, da Elza Chagas Fourax, do setor São Vicente de Paulo, do João Francisco Batista, lá do Sengó, do Matheus Fonseca Pereira, do Ribeirão, do Rodrigo Lamin, do setor Nossa Senhora do Rosário, e da Tamires Teixeira, do Matinho. Dia 11, quinta-feira, foi aniversário do Márcio Arrebola, do Cafundó, da Maria Regina Russano, do setor Beata em Axica, da Rosângela Leite Souza, nossa catequista do setor Nossa Senhora de Fátima, da Vanessa Fernandes Rangel, da Boa Vista. Ontem foi aniversário do senhor José Raimundo da Silva, do setor São Vicente de Paulo, da Juliana Mancilha, do Matinho, e do Theo Freitas Rangel, lá da Cachoeira. Hoje, aniversário do Anderson Tobias, do setor Nossa Senhora de Lourdes, do Antônio Claré da Silva, do setor São Vicente, o Tó, que é o nosso cantor, da Jane Arruda, lá da Cachoeira,
do Marcos Fernandes, da Boa Vista, do Mauro Donizete Rangel, do Sengó, e da Dona Zélia Querino Mira, lá do setor São Francisco de Assis. E amanhã, aniversário da Francisca Isabel da Vidinha, da Maria Donizete Flávia Nogueira, nossa ministra, do setor Nossa Senhora do Rosário, e do Valdir Lima, lá do Ribeirão. Parabéns a todos os nossos aniversariantes. Vamos acolher a bênção de Deus e encerrar o nosso programa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos, que alegria celebrarmos juntos mais um Conectados em Cristo, que a sua semana seja muito abençoada. Vamos encerrar o nosso programa com essa musiquinha da nossa infância, que fala sobre a cruz. O nosso coração é só de Jesus. A nossa alegria é a Santa Cruz. Meu coração é só de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz, a minha alegria é a Santa Cruz. Eu só peço a Deus na minha oração que viva Jesus no meu coração, que viva Jesus no meu coração. Nada mais desejo